Fala internet, beleza? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à live do Back to Basics, segunda temporada de entrevista com aquela galera especial da YouTubesfera fotográfica brasileira, aquela galera que entende muito. Hoje nós temos um convidado super especial, tá lá na gringa, o cara fez uma foto no Instagram dele hoje que eu vou falar pra vocês, que coisa mais maravilhosa do mundo. Bom, gente, primeira coisa que eu preciso ouvir de vocês é se o áudio está bom, se o vídeo está bom, se está tudo certo pra gente poder começar a conversar. E, gente, ó, aqui do lado já tem... Eu nunca consigo acertar direito. Tá aqui, ó. Olha o contador de like da live. Não se esquece de dar like na live pra gente poder espalhar a palavra e fazer com que o YouTube traga mais pessoas para esta maravilhinda... Esse maravilhoso bate-papo que a gente vai ter hoje, que vai ser, ó, vou falar pra vocês, hein? Animal. Áudio e vídeo perfeito, tudo certo. Que maravilha. Ó o Daniel falando aí, pra mim o Andrei é o cara, eu vou falar com o cara da foto, já vou abrir aqui pra vocês, um salve, tem bastante, olha lá o Alberto, caraca, cara da foto, Andrei BTB, Ronaldo 35mm, Vernaglia, esse canal só tem tapa. Cara, eu vou falar assim, ó, nessa segunda temporada, eu vou começar a entrevistar também fotógrafos que não são, digamos, do meio do YouTube. Eu quero trazer uma galera de fotografia de rua, trazer uma galera assim, mas assim, eu tenho um carinho especial por essa galera que eu já trouxe. Então aqueles caras que mesmo sem conhecer pessoalmente, a gente acaba considerando amigo, porque eles entram na nossa casa todo dia. Tipo, o Ricardo é um cara que eu assisto, entendeu? Então ele é convidado para entrar aqui na minha casa todo dia, é mais ou menos como se fosse um amigo meu. Apesar da gente trocar ideia de vez em quando, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou sair dessa tela e nós vamos direto para a tela do bate-papo, porque hoje o nosso entrevistado é Ricardo Polesso, o cara da foto. Meu amigo, se apresenta aí, por favor. Fala pessoal, depois dessa introdução fico até sem palavras, né? Muito obrigado aí, André, um prazer enorme estar aqui mais uma vez para falar sobre fotografia. Então vamos que vamos, porque fotografia é um assunto que a gente pode falar uma vida e meia, né? Eu acho que não vai faltar tema top pra gente falar hoje também não. Não, hoje a gente tem muito assunto para falar. O que eu vou fazer, tá, gente? Primeira coisa que eu preciso deixar bem clara para vocês. Essa primeira parte do bate-papo, que eu não gosto de falar muito de entrevista, porque é mais um bate-papo, uma troca de ideia. Eu sempre deixo aberto para que, se o convidado também quiser fazer alguma pergunta para mim, fique à vontade. O espaço hoje aqui é pro Ricardo. Então eu vou fazer umas perguntas, a gente vai trocar umas ideias e depois a gente vai abrir para a galera fazer as perguntas. Por favor, tentem fazer perguntas de preferências para o nosso convidado, porque o nosso amigo é a nossa estrela da noite aqui no Back to Basics, tá bom, gente? Meu amigo, deixa eu perguntar para você. Hoje a gente vai falar sobre fotografia de paisagens e de viagem. E aí eu meio que faço uma subdivisão, que existem aquela fotografia de paisagem natural, fotografia de paisagem urbana, né? Porque, o cara que viaja faz muito esses tipos de foto. Quando você vai fazer esses tipos de fotografia, existe algum planejamento que você faz? Ou seja, você vai lá, faz um roteiro, pensa em como que você vai fazer, estuda lá no Google mais ou menos como é que é o lugar. Existe algum tipo de planejamento? Com certeza, eu acho que é só um parênteses, né? Grande parte das minhas fotos, elas vêm meio que do momento, da ocasião que não foi planejada, mas se eu saio com o propósito de fotografar paisagens, eu vou saber de antemão como que vai ser a temperatura daquele dia, a previsão do tempo, né, na melhor habilidade possível também. Então, com certeza, acho que é uma parte fundamental quando se fotografa sujeitos que não estão aí dentro de quatro paredes, pessoas, por exemplo, que você tem controle de controlar as emoções dela, o rosto, né, esse tipo de coisa. Acho que quanto mais informação você coletar do lugar antes, melhor para você, fotógrafo, né? Então, com certeza, tem vezes que eu tenho fotos minhas que custaram aí 3 a 4 visitas em dias diferentes, em estações diferentes também.
Então, tem aquela ideia que eu falo, né? Fotografia de paisagem pode ser uma fotografia de projeto, onde você tem que conduzir essa foto como se fosse um projeto mesmo, colocar lá análise, vai até lá com o equipamento certo, no dia correto. Então, com certeza, tem muito planejamento envolvido em todas as fotos que eu faço, que são nessa categoria de fotografia de projeto. E tem muitas que surgem da ocasião mesmo, até mesmo indo até o lugar da foto, eu faço uma foto melhor do que aquela que eu tinha em mente. Então tem muito disso também. Cara, que legal. E assim, né, cara, esse lance que você falou de fazer visitas antes para conhecer o lugar, é uma coisa que eu vejo você muito fazer, ir no mesmo lugar, fazer uma foto no inverno, porque aí o inverno é completamente diferente do verão, né? Então você tem aquela paisagem totalmente branquinha e depois você tem uma foto na mesma posição, no mesmo lugar, já com um clima completamente diferente. Em que cidade que você está morando? Atualmente eu moro aqui em Toronto, no Canadá, e realmente aqui as 4 estações são muito bem definidas. O inverno aqui ele é bem frio, tem neve, se for um ano com privilégio de neve, né? Tem alguns que não são tão assim afetados pela neve, mas tem também o outono, que é bem bonito, tem bastante vegetação que muda as cores aqui no outono, então carvalho, eu me esqueci o nome de algumas outras. Então, se você visita o mesmo lugar, né, uma paisagem natural, por exemplo, se você vai lá 4 vezes por ano em estações diferentes, você vai visitar 4 lugares totalmente diferentes. Eu acho muito bacana essa ideia de você ir lá e fazer uma foto, tentar fazer a mesma composição, sabe? No intervalo de, sei lá, 12 meses, depois colocar no Photoshop e ver nas camadas, assim, como que o tempo é capaz de transformar 100% o mesmo lugar. Você vai com o mesmo equipamento, né? Tenta fazer o mesmo enquadramento, mas a foto sai totalmente diferente porque os elementos todos mudaram por causa do tempo. Eu acho isso muito bacana. Não, isso é sensacional. E aí o legal é que vocês têm o efeito cores de outono, que todo mundo adora fazer aqui no Brasil, ao vivo, né? Então você tem aquela vegetação naquela coloração incrível e fazendo apenas com um clique. Assim, eu não faço tanta fotografia de paisagem natural quanto eu gostaria, apesar de eu viver em uma cidade que é extremamente abundante em cenários de paisagem natural, né? Florianópolis tem, 42 praias e qualquer canto que tu aponta é uma pintura, tá entendendo? Mas assim, eu acho que o planejamento realmente é uma coisa extremamente importante, né? Principalmente para composição, para criar algo diferenciado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe aqueles aplicativos de previsão de tempo, de onde o sol se põe, essas coisas? Você usa esse tipo de aplicativo para te auxiliar na hora de fazer esse tipo de foto? No dia a dia, sendo bem sincero, não. Eu tenho aquela pegada de sempre minimalista, né? Então eu tendo a gastar o mínimo de esforço possível para ter o maior resultado. Agora, se for para cumprir um projeto, uma foto que eu estou já há meses namorando, aí eu com certeza vou pegar lá. Photopills, por exemplo, é um app muito bom. O Google Maps, por exemplo, eu acho que tá até gastando aqui já os mapas de tanto que eu vou navegando por ali. Porque eu acho que se você quer a absoluta melhor foto, de novo, não quero me repetir, mas quanto mais informação você tiver, melhor. Então, se você souber já como que a sombra vai se comportar naquele momento do ano, você pode colocar lá o sol, né? Ele vai te dar a trajetória da sombra. E se for foto noturna, mais fácil ainda, onde é que vai estar posicionada a galáxia, por exemplo. Então, assim, eu vou te falar que talvez eu fiz isso umas 5 vezes em toda a minha carreira, então eu reservo mesmo esses recursos para situações bem especiais. No dia a dia, eu posso olhar talvez o dia anterior, para dar uma olhada como é que vai estar o tempo, para ver se vale a pena ou não, né? Ir até esse lugar, que muitas vezes pode ser horas de trilhas, ou simplesmente chega no lugar, estaciona, sai do carro e faz a foto. Então, tipicamente, eu não invisto muito tempo, não, mas toda vez que eu invisto tempo, eu consigo colher depois o benefício, toda vez. E assim, né, cara, a cidade que você mora e essa região aí, ela é muito rica, tanto na paisagem urbana, né? Quanto em paisagens naturais. Eu vejo que você faz fotos de arranha-céus incríveis e na próxima foto já vem foto de uma puta de uma cachoeira num lugar que parece que você tá totalmente no interior, assim, né? Então, é perto esses lugares que você vive, aí você tem que se deslocar bastante para conseguir encontrar uma paisagem mais natural.
Justamente, pois eu acho que ultimamente tenho sido bastante preguiçoso, eu tenho visitado aqui os mesmos pontos pelas, sei lá, né, 20ª vez, porque são muito confortáveis de ir até lá, eu já conheço, né, todos os melhores lugares, tudo mais para fazer aquelas fotos, mas a região aqui de Ontário, a província que eu moro, é muito, muito vasta, tem, assim, milhares de lagos para conhecer, tem muitas áreas que eu não fui ainda. Agora, essas que eu conheço aqui na região, já explorei muito, já andei muito, muito, dirigi por toda a região aqui já. Eu achei lugares bem, bem bacanas e aqui realmente, acho que assim como você falou aí, Floripa, acho que tem muitos lugares para se explorar também. Então, tirando aqui talvez um lugar que eu fui múltiplas vezes para, não só para fotografar, mas porque eu adoro, que é Niagara Falls, né? Então, para mim fica 1 hora de carro. Então, lá esse, digamos, é a distância maior que eu faria para fotografar, sabe? Então, às vezes a gente pega aqui, pula no carro numa sexta e volta na segunda-feira, assim, sabe? Então, isso aí, digamos, é a distância maior que eu faria no dia a dia normal. Agora, para fotografar mesmo, você falou outono, eu fui num parque nacional mais ao norte da província, aqui 2 horas e meia de carro. Mas, enfim, aí varia muito do objetivo, né? Nossa, cara, Cataratas do Niágara. Olha, eu vi uma vez uma foto desse lugar completamente congelado e eu acho que eu acho que apesar do frio eu derreteria o sensor da minha câmera com uma facilidade muito grande, porque que lugar maravilhoso. Há duas coisas que eu lembro. Dessa foto congelada e do episódio do Pica-Pau, dos carinha descendo no barril. Toda vez que eu coloco alguma coisa na Niagara Falls, só faltou o pica-pau. Só faltou o Pica-Pau. Mas assim, realmente, eu adoro cataratas no geral, água, eu adoro água, adoro a paisagem, adoro cores, e ali tem tudo isso. E, poxa, realmente é um lugar que eu fui múltiplas vezes já e nunca me canso, nunca me canso. Tem gente que vai uma vez só, tá bom, já vi, tá bom, próximo, next, né? E eu vou lá todo ano, eu vou múltiplas vezes e meus olhos esbugalham cada vez mais. Eu adoro mesmo. O lugar, todo o parque que tem ao redor das cataratas é realmente muito bonito. Eu conheço através de Google Maps, né? mas ainda vou ter a oportunidade de conhecer, porque realmente é um lugar bem bonito. Aí, cara, Canadá tem uma coisa que o brasileiro não está acostumado, né? Que é aquele frio intenso, muito gelo, muita neve. E assim, quando você pega uma paisagem que está completamente coberta de neve, existe uma certa dificuldade para se fazer essa fotografia, que depois a gente vai falar um pouquinho de técnicas. Mas assim, você acha que o que mais chama a sua atenção como fotógrafo são paisagens de inverno, são paisagens de outono, de verão? Qual delas que você acha que fica mais agradável aos olhos, ou não existe uma preferência? Eu acho que não tem preferência, mas nós, né, brasileiros, morei no Brasil 30 anos, eu acho. Então, nós que passamos grande parte da vida no Brasil, não estamos habituados a ver neve, né? Não estamos habituados a ver também aquelas cores lindas, radiantes de outono. É claro que tem também no Brasil, mas, digamos, talvez não tão assim, né, no volume como a gente pode ver fora, né, no hemisfério norte, por exemplo. Então, eu acho que para mim é muito mais assim chamativo, porque eu sou novo para isso aqui. Pode ser que daqui eu estou há 2 anos aqui no Canadá, pode ser que daqui 10 anos eu me acostume mais e deixe de ser incrível, mas eu acho difícil, porque toda estação é incrível do seu jeito, né? Mas eu fotografo aquilo que eu acho que é bonito, então não tenho preferência para, né, para neve, para calor, para chuva. Eu acho que o bom fotógrafo ele é aquele cara que consegue fotografar debaixo de qualquer situação e fazer uma foto que satisfaça a ele mesmo, né? E que talvez ele consiga compartilhar para inspirar as pessoas também de alguma forma. Então, acho que não tenho nenhuma preferência assim, mas eu adoro fotografar na rua. Na rua, eu digo fora de casa, essa é a minha única preferência. Mas fotografo também indoor sempre que necessário, sem problema nenhum. Mas a minha preferência tá na rua, tá respirando ar puro. Cara, que show. Tem uma pergunta que eu preciso responder em toda a live, porque as pessoas também não têm obrigação de saber, que é isso aqui, ó. O JB Costa falou: seu sorriso aí foi lindo, mas precisa tirar essa máscara, meu garoto. Então eu vou explicar para você, meu amigo, que essa máscara aqui é por causa de um tratamento dentário ferrenho que eu estou fazendo, onde eu tirei muitos dentes, e aí é só por esse motivo que eu estou utilizando máscara, tá bom, meu amigo? Então, depois dessa explicação, assim, cara, mano, assim, eu vejo teu Instagram, eu vou mudar a tela aqui, ó, eu vou passar para a tela onde está o seu Instagram. Vou colocar aqui.
Então o Instagram tá aqui no lado agora. E assim, cara, as fotos que você faz é uma coisa do outro mundo. Como, por exemplo, que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, esta foto, que é a última que você colocou no seu perfil, o Ricardo Polesso, né, que é o perfil pessoal seu, né? Mano, conta um pouquinho da história dessa foto incrível, cara. Pois é, inclusive aqui atrás, essa vista aqui, ó, se você olhar a foto, a vista tá meio parecida, né? Uhum. Tá com neblina. Tá até o guindaste ali. Tá, o guindaste. Acontece que a torre está escondida ali na névoa mais do que estava ontem. Então foi aquela situação que eu te falei, assim, que não tem planejamento nenhum, a gente estava aqui aproveitando o domingão de boa, e aí a minha esposa, ela viu aqui, olhou para fora, ó, que bonito que tá a torre ali. A gente pegou o celular, começamos a fazer foto, daí eu mandei de brincadeira nos meus stories, ó, vocês acham que vale a pena publicar essa foto, sim ou não? E aí levou no que levou, né? Mas é aquela situação que eu acho que ela é muito especial, porque assim, por mais que eu veja isso constantemente, eu nunca tinha visto com essa camada de névoa, né, melhor dizendo. Então foi muito especial, e aí eu capturei e gostei bastante do resultado. Mas foi uma foto muito simples, né? Uma foto muito simples com o celular, foi mais aquela situação especial que tornou a foto bonita. Não teve nenhum trabalho específico meu de compor, de editar, não. Foi a própria beleza natural mesmo dessa neblina toda. São aqueles momentos de uma incrível sorte que a gente tem e também da percepção que o olhar do fotógrafo diferenciado acaba captando, né? Às vezes uma pessoa mais comum que não tem esse conhecimento olha, acha bonito, mas e o cara vai e aponta a foto e que foto maravilhosa. Tem essa outra foto aqui. Pô, obrigado. Porra, cara, o teu trabalho é incrível, né? Tu sabe que eu vivo puxando saco, né? Lá o trabalho realmente diferenciado. Tem muitas fotos aqui e eu vejo que você ultimamente tem trabalhado bastante com celular, com fotografia em smartphone, né? E o que me traz aí uma outra pergunta interessante, que é para falar um pouquinho de equipamento. Eu tenho visto que você cada vez mais tem falado e tem usado celular para fazer as suas fotografias. Porém, eu sei também que você utiliza muito câmeras DSLR, mirrorless para fazer seus trabalhos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em si, falando de câmera DSLR ou mirrorless, qual é o tipo de objetivo que você mais gosta de usar para fazer esse tipo de fotografia? Eu gosto eu chamo que tem a trindade santa da fotografia, né? Que é uma lente que você quer pegar bastante coisa, uma lente super angular, tipo 10mm, 18mm para baixo. Então, que te possibilite pegar muito, né? Fotografar muito, porque nós que adoramos paisagens, cenas, até mesmo cenas internas, né? Então, quanto mais coisa você conseguir pegar na sua foto, melhor. Então, essa categoria de lente é uma muito boa. Depois uma versátil, né, que vai, sei lá, de 18 a 1.35, aquelas lentes que tipicamente acompanham o kit, né? Tem aquela 24-105, que é muito boa, 24-70. E para finalizar, uma de alcance bem maior, que eu uso raríssimas vezes, sinceramente, eu usei muito pouco por enquanto, que seria para fechar, então, esse range, essa faixa que eu acho que é a faixa otimizada para qualquer fotógrafo. Se você tem lentes que cubra de 10mm até 300, por exemplo, você vai conseguir fazer aí, sei lá, não vou falar 100%, mas muito próximo disso, né? Qualquer foto que você quiser fazer, você vai fazer com lentes assim. Agora, é claro que você pode fotografar com uma lente só, a de 18 a 55, 18 a 1.35, e fazer grandes fotos também, né? Mas eu tento usar sempre essas três lentes em conjunto. Dependendo do meu objetivo, eu troco de lente na hora ali. Eu uso as mesmas já há muitos anos, inclusive. Cara, muito legal. E assim, né, uma coisa que às vezes pode parecer ser impensada para as pessoas é utilizar uma lente do kit e conseguir um resultado que seja tão nítido, né? E tão, com resultado tão profissional, porque tem muita gente que não dá moral para a lente do kit, não dá moral, porque assim, a 1855 e a 135 na Canon, elas são lentes de kit para APS-C, e a 24-105 seria a lente do kit para full frame, para quem está começando no full frame. E assim, cara, essas fotos que você faz, elas dá para fazer com qualquer tipo de lente, mas o essencial está nos olhos, né? Não concorda?
Sim, todas as fotos do meu livro foram feitas com lentes do kit, eu acho que todas, exceto uma foto macro, duas lá, talvez uma de cinquentinha lá, mas a grande maioria que a gente começou a nossa carreira aqui no cara da foto foi com lentes do kit para justamente provar, né, que ó, tá ali, ó, pode fazer mesmo essa foto que eu fiz com essa lente barata aí, mas realmente, eu digo que você precisaria investir talvez 10 vezes mais para ter 10% de melhora. Se É, você pegar uma lente dessa série L, que são lentes de vidro, né, altíssima qualidade, custa um absurdo. Custa um absurdo e eu acho que o benefício não é proporcional ao valor. Mas, de novo, né, se você for uma pessoa que é entusiasta, quer tirar aquela foto que chega quase a trincar a tela de tão nítida que ela é, aí você vai ter que gastar um pouquinho mais, porque realmente fotografia é um hobby, né, ou profissão muito, muito cara. eu teve uma época da minha vida que eu fiz uns testes com as 350mm, né, para DSLR. A 50 a 50 e a 50 1.2. Testei extensivamente e cheguei à conclusão que o ganho de qualidade da 50mm 1.2 não valia o investimento a mais que precisava ser feito. E tipo, a 50mm 1.4 acabou virando a minha lente coringa para fazer qualquer tipo de foto que tenha pessoa, qualquer tipo de foto que tenha alimento, qualquer tipo de foto de produto. Então a 50 1.4 tem uma nitidez assim que é legal. E uma lente que eu gosto muito para fazer paisagem nas minhas full frames é a 1740 f4, que eu acho que é uma lente que tem putz, é super nítida e eu não vejo necessidade de ter f2.8 para absolutamente nenhum tipo de foto. E a 1018 para APS-C. Cara, a 1018 eu acho também uma lente incrível, cara. Mas, assim... Versátil, né? Porra, super versátil. Mas, por exemplo, essa foto aqui eu acho que é lá nas Cataratas do Niágara, né? É isso? Sim, tá. sim. É sim. Eu tô vendo que existe um pouquinho de longa exposição aqui e que vem a pergunta que eu quero fazer para você. Geralmente, quando o cara faz fotografia de paisagem, ele acaba usando filtros. E eu queria saber se no tipo de fotografia que você gosta de fazer, se você usa filtros e quais deles que você acha necessários para fazer esse tipo de foto. Ótimo. Nessa situação, eu acho que eu estava sem filtro, porque era um amanhecer e a luz era bem escassa. E a exposição não foi tão lenta, acho que foi um quarto de segundo. Então, se eu não me engano, não usei filtro, mas nesse mesmo dia eu usei. Então, eu acho que todo fotógrafo que quer, digamos, né, levar a fotografia para o próximo nível, pode considerar dois tipos de filtro. O primeiro, né, seria uma intensidade neutra, e eu não gosto aqui desse degradê, eu gosto do que é um vidrão mesmo chapado lá, que você pode escurecer uma cena para que você faça longa exposição, né? Então, essa é uma categoria de filtros que eu uso, recomendo, eu acho que todo mundo pode se beneficiar em ter, todo mundo que quer fotografar paisagens principalmente, né? E segundo, o filtro polarizador, que é uma coisa que até hoje não tem como você replicar, né, depois a foto capturada, cortar reflexo. Então, nesse caso aí, eu acho que foi sem filtro, sem nenhum filtro, sem o polarizador e sem o filtro de longa exposição. Se eu tivesse colocado o filtro polarizador aí, eu talvez tivesse aí as cores mais vibrantes, mas é o tipo de coisa que, entendeu? Para quem é minimalista, preguiçoso que nem eu consigo fazer no Photoshop de boa, rapidão. Agora, para fotografar, digamos, uma superfície de um lago espelhada, aí eu vou tentar colocar lá o filtro polarizador para tentar realçar, né, para tentar tirar aquele reflexo que está atrapalhando. Então, eu sou movido pela necessidade e pelo benefício do esforço. E nesse caso, eu usei uma lente minha, está até aqui do lado, coincidentemente, essa mesma lente aqui de 10 a 20 milímetros, a minha Sigma velha de guerra, está toda baleada já. Uma lente que não é nem de longe a mais nítida. Eu tenho todo tipo de aberração, cromática também nas bordas todas distorcidas, mas é o tipo de coisa que para mim é bom o suficiente, e eu faço questão de usar equipamento barato para falar pessoas, vocês não precisam gastar os olhos à cara, a menos que vocês queiram, não precisa. Sabe, eu gosto muito dessas objetivas da Sigma de entrada, porque existe lá a linha Arte, né, que é o santo graal da fotografia que todo mundo busca, mas eu tenho uma 1750 f2.8 dessa linha da Sigma de entrada, que foi uma objetiva que depois que eu coloquei ela na minha T5i, eu nunca mais tirei. Eu nunca mais senti necessidade de utilizar nem cinquentinha, nenhuma outra
objetiva, nem mesmo uma 24-105. Cara, eu acho uma objetiva incrível. E essa linha, ela tem uma nitidez muito boa. Eu acho que ela tem a nitidez, porque assim, a objetiva fala muito de cor, contraste, uma coisa que as pessoas não imaginam, né? Mas ela consegue trazer isso, e essa linha da Sigma é uma linha relativamente barata, porque não dá para dizer que é barato, porque qualquer coisa que seja acima de R$ 1.000 já é um bom dinheiro, né? Mas ela é relativamente barata, né, pro que nós temos em termos de fotografia, com um resultado sensacional, cara. E essa foto, vou te dizer, meu amigo, que foto delícia. Ô, quantos graus devia estar aí, hein, cara? Pelo amor de Deus. Essa foto, nesse dia, eu acho que a gente fez muito conteúdo, muito conteúdo, principalmente conteúdo de, né, behind the scenes, por trás da foto, totalmente congelada. A minha câmera estava com a articulação dela aqui, por sorte estou com ela, vou conseguir mostrar. Toda essa parte dela aqui do visor estava coberta de cristais de gelo, estava totalmente congelada. Aqui ela nem estava girando direito, então eu tinha que ficar limpando aqui na frente as gotas d'água que vinham da cachoeira, porque congelava também. Então foi desafiador. Então essa é aquela foto que eu acho que ela teve que ser conquistada. Então nesse dia estava menos 20, eu acho, a sensação térmica, e a gente passou acho que umas duas horas aí entre amanhecer, caminhar até o lugar e ficar fotografando lá. Mas é o tipo de situação que eu faria de volta e com mais frio ainda, porque, sabe, é aquilo que você vai lembrar pro resto da sua vida, você vai contar para as pessoas, e se tiver sorte de fazer fotos, né, que você possa mostrar depois também, melhor ainda. Mas estava frio pra caramba, cara. Tem umas fotos minhas lá que tá frio só de olhar. Mano, eu como um bom brasileiro não consigo conceber muito, criar essa ideia na minha cabeça de estar em um lugar que é mais frio que o congelador da minha geladeira, entendeu? Ainda é uma ideia um tanto quanto complexa para mim. Eu tenho muitos amigos que foram morar nos Estados Unidos, no Canadá, e de vez em quando eu recebo uma foto do cara que abre a porta de casa, coloca a cervejinha para congelar, fecha a porta de casa e pode depois tomar uma cervejinha, né? Porque dentro de casa tudo tem calefação, né? Não importa se lá tá frio. Sim. Dentro de casa tá agradáveis 20 graus. Mas, cara, olha, eu vou falar para você, essa sua fotografia aqui, ela realmente tem esse olhar diferenciado, porque eu vejo que existem muitas fotos suas, como eu tô colocando aqui, ó, que são em posições parecidas, porém mostrando sempre uma composição bem diferenciada. Então, apesar de você ter o mesmo cenário lá no fundo, que é aquela parte central que eu imagino da cidade, você ainda consegue imprimir composições que tornam esse ambiente bem diferenciado. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente já passou por lente, a gente já passou por tripé, a gente já passou por filtro. E assim, ó, qual é a importância do tripé? O quanto o tripé é importante para fazer esse tipo de fotografia? Eu acho que eu só uso tripé quando eu for fazer múltiplas fotos ao longo de muito tempo, que seriam os time blends, né? Então tem situações que eu vou com o tripé, cravo e fico lá 3 horas fotografando a mesma coisa, entendeu? A galera chega, a galera senta, estica o tapetinho no chão no parque, abre a cervejinha, vai embora, eu tô lá tirando foto, e depois vem uma outra família daquele mesmo lugar, fica sentado, eu tô lá tirando foto. Então eu fico 3 horas fazendo a mesma foto, da mesma coisa, pegando só a mudança da luz. Entendi. Então, para esse tipo de coisa, é impossível você ficar lá com a sua câmera segurando, parado, congelado, né, por mais de sei lá, 10 minutos. Então, em situações como essa, eu uso tripé. Sempre que eu vou fazer longa exposição, eu uso tripé. E sempre que tiver uma luz escassa, eu vou usar tripé também, porque eu preciso garantir que a foto fique não tremida, né? E para isso eu preciso, né, enfim, garantir que eu consiga manter uma velocidade do operador mais lenta, muitas vezes, para poder expor e iluminar corretamente a foto, sem comprometer a qualidade de imagem, através, por exemplo, de uma abertura muito maior, que vai desfocar, ou de uma sensibilidade do ISO muito maior também, o que pode né, causar ruídos na imagem e tudo mais. Mas eu sempre falo, tripé é uma coisa muito, um acessório muito importante para qualquer fotógrafo. Não é essencial, nem mochila de fotografia é essencial. Você pode carregar sua câmera no pescoço com uma sacola. Não é essencial, mas é uma ótima ideia. Então, tripé eu uso
Não levo sempre comigo, sinceramente, e boa parte das fotos que você vê no meu Instagram foram feitas com a câmera mesmo, o handheld. Muitas das vezes, onde eu fiz múltiplas fotos para tentar compor os elementos em foco, muitas vezes eu vou lá preguiçosamente, capturo lá no mesmo jeito e depois tento alinhar no Photoshop depois, porque pode pesar o tripé, né? Não é aquela coisa fácil de carregar. Olha, eu vou falar para você, tá? Aprendi uma coisa nova hoje. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, eu inclusive coloquei essa pergunta aqui, porque eu achava que tripé era uma coisa extremamente necessária para fazer esse tipo de foto. E Tem muita gente que fica bitolado nisso, viu, Andrei? Tem gente que só tira a foto com tripé. O cara tem o trabalho de abrir os pezão lá, Aham. coloca a câmera em cima e faz uma foto que ficaria exatamente igual se ele tivesse posto aqui na cara dele. Então, eu entendo quem é aí xiita, né, da questão do tripé, pode me querer me crucificar, xiita do tripé! é, mas assim, cara, eu acho que não precisa, entendeu? Você pode ganhar tempo e sair com uma foto muito boa também, segurando com a mão. Legal, cara. Porque assim, né? Uma pergunta vai ligando a outra. E geralmente, a gente que tem esse pensamento de utilizar tripé sempre, a gente pensa tipo, eu vou utilizar o tripé para eu conseguir alcançar a nitidez máxima que eu consigo nessa fotografia. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os métodos que você pensa, que você utiliza para conseguir arrancar tanta nitidez? Porque assim, a gente vê as suas fotos e elas têm uma nitidez que é diferenciada, é muito boa. E você está falando que em grande parte você está fazendo a foto na mão. Então, Sim. quais os métodos que você utiliza para alcançar fotos tão nítidas assim? Inclusive essa que está aberta, não sei se tem o delay ou não, essa foi de celular. Muitas pessoas nem sabem, acho que foi de câmera mesmo. Então, assim, o que eu tento fazer, eu tento configurar, né, os 3 pilares da fotografia, estou ficando careca tanto falar já, da forma correta para aquela paisagem, para aquela cena. Isso consiste em você entender qual que é o propósito com aquela foto. Você quer uma nitidez distribuída, você quer uma nitidez pontual, qual que é o seu objetivo? Então, eu acho que grande parte dessa foto aí, essa foi com tripé, e foi com uma lente L também, por isso é bem nítida mesmo. Então, configuração, o papel é importantíssimo na nitidez. Segunda coisa, a lente com certeza faz diferença. Uma lente mais cara, uma lente prime, essas que não tem variação de milimetragem, vão dar uma imagem mais nítida, porque é uma questão ótica, né? Ela é menor, tem menos vidros dentro, então a lente faz diferença e eu mantenho isso em mente. Quão nítida eu quero que essa foto fique? Qual que é o uso que eu quero dar para ela? Eu quero, entendeu? Imprimir, quero altitude, qual que é o propósito para essa foto? Eu decido na hora que lente eu vou usar. E outra coisa é, se eu precisar de uma foto cristalina, eu vou optar por... Caramba, soltou aqui. Falha nossa, ao vivo. Não, mas estamos ouvindo aí direitinho. Se eu precisar de uma foto absolutamente cristalina, eu vou usar o tripé sim, porque daí eu uso aquele zoom digital na tela, às vezes eu até desligo lá o foco automático e vou eu mesmo ali no anel para olhar, para garantir que a foto está cristalina. Então vai depender bem da necessidade mesmo. Mas assim, você utiliza técnicas assim, mais ou menos como fazer empilhamento de foco, usar a trava do espelho, né, o mirror lookup. Tu acaba trabalhando com esse tipo de técnica? Não normalmente. O mirror lookup eu uso só quando for naquele range, a velocidade bem específica, onde essa técnica ela vai fazer uma diferença. Então, eu tipicamente não me importo muito com isso. E o empilhamento de foco eu faço raríssimas vezes também, só quando eu tenho uma coisa muito próxima da lente e uma coisa muito distante. Então, se eu quiser garantir o foco perfeito de cabo a rabo, se eu tiver uma coisa bem colada na lente e uma muito distante, o empilhamento de foco pode ser uma ótima ideia. Legal, cara, legal, assim, porque quando eu vejo as suas fotos, tá, eu consigo entender um estudo de técnica muito bem empregado, tá entendendo? Às vezes a gente acaba imprimindo várias técnicas de fotografia de uma maneira natural, porque isso já está tudo tão firmado na cabeça do cara que tem experiência, que o cara já sabe fazer do jeito certo e é natural, entendeu? Mas assim, olhando as fotos aqui, a gente entende que aqui tem muito estudo, entendeu? Muito estudo, muito treino, muita técnica. E, porra, o resultado tá aí na cara. Não, ó a foto do cara, tá com o Mustangão dele,
aquele Mustangão maravilhoso. E, gente, ó, olha aí o que ele falou. Das cores... Opa, eu tirei a foto. Das cores que o lugar lá onde ele vive, no Canadá, conseguem trazer. Cara, isso é lindo, né, cara? Você ter essa variedade de cor, do verde, do avermelhado, do alaranjado. Sim. Fica muito bonito. E dura muito pouco. Dura muito, muito pouco tempo, né? Igual a primavera, agora está acabando o inverno aqui, começou a estação das chuvas, assim como as aranhas agora vão sair a mil, né? Para tentar fazer de volta ali. As plantas são iguais, a gente vai começar a ver o verde, aquele verde radiante, verde de folhas novas, dura muito, muito pouco tempo. Dura 2, 3 semanas só. Sério? E fotografar também flores, né? Por exemplo, as cerejeiras, né? Que é bem popular. Então, se você quiser pegar as cerejeiras, as flores, né, perfeitamente, né, bloom lá, não sei como é que é em português, você tem um intervalo de 2 semanas também. E o outono, exatamente, essas cores vermelhas aí, elas duram pouquíssimo tempo. Então, se você tem em mente fazer uma foto com cores de outono, você tem que se programar mesmo e ir até o lugar para estar lá no dia certo. Se estiver nublado, vai no dia seguinte, vai no outro, porque dura pouco tempo mesmo. Muitas vezes não tem nem 2 chances, né? E depois a tonalidade muda, né? Vai de vermelho para amarelo, para marrom, e aí cai e acabou. Só ano que vem. Cara, que interessante. Então, é um esforço extra, né? Assim como fotografia de lua cheia, você não consegue fazer se não tiver a lua lá, né? Então, para fazer foto assim, você tem que se programar mesmo. Cara, muito interessante. Eu não imaginava que a janela fosse tão curta, porque, 2 semanas, mano, o cara pode pensar, porra, é muito tempo. Mas a vida do cara é corrida, entendeu? E, cara, 2 semanas é pouquíssimo tempo. Eu vejo aqui que tem muitas fotos. As últimas fotos têm se mostrado muito aí perto de você, porque, claro, né, com o lockdown mundial que está acontecendo, você não conseguiu viajar muito. Porém, se a gente correr um pouquinho para baixo aqui, a gente começa a ver lugares, como você fala, de esbugalhar os olhos, muito incríveis. Então, eu já fiz essa pergunta para você na outra live, eu vou perguntar de novo, assim. Qual o lugar mais incrível que você fez fotografia de paisagem natural e qual o lugar mais incrível que você fez fotografia de paisagem urbana? Boa pergunta, hein? Muito boa pergunta. Pois é, eu tenho milhares, literalmente, de fotos que eu fiz ao redor do mundo e por preguiça mesmo eu coloco elas dentro da gaveta e saio na rua para fazer novas. A última coisa que eu devia fazer aqui na cidade é pegar minha câmera, entendeu? Eu já tenho muitas fotos para editar. Mas não sei, cara, que essas perguntas eu não saberia dizer. Eu tenho uma conexão muito forte com a Islândia, eu adoro aquela ilhazinha, ela é um lugar alienígena, e agora teve uma erupção, né, do vulcão lá, pena que não tive como ir, mas é um lugar especial para mim, não sei se é o lugar mais incrível do mundo para paisagens, o Japão, pelo que eu conheci, incrível, o Brasil é lindo para fotografia de paisagem também. Então, assim, acho que é uma pergunta de múltiplas respostas, né? E de paisagens urbanas, eu acho que lugares que me marcaram, não que são, né, melhores ou, né, especiais em aspecto algum, eu adorei conhecer a Itália, lugares que eu fui lá, tem umas paisagens que você se sente viajando no tempo mesmo, né? O Egito, porque é um lugar bizarro, você vai conhecer esses monumentos todos que o seu cérebro não consegue computar como é que aquilo existe. E falando isso, a questão mais assim de histórica, né? Então eu mencionei a Itália e o Egito por paisagem, por, né, construções, monumentos históricos, e em contramão eu adorei conhecer também a China e também Hong Kong, que são lugares que totalmente verticais, totalmente modernos, com arranha-céus assim de sumir no céu. Então eu acho que porque é diferente, né? Porque é diferente. Se eu tivesse nascido, por exemplo, lá no Egito, eu estaria habituado e qualquer coisa diferente daquilo teria sido me chamaria atenção. Então eu gosto desse contraste, eu gosto daquilo que eu não tenho acesso no dia a dia. E esses lugares que eu falei, para mim, são lugares que eu voltaria fácil, para fazer as mesmas fotos até, sinceramente. Olha, tem alguns lugares no mundo que realmente chamam a atenção, né? Tipo, as pirâmides do Egito. Sim. É uma coisa que é totalmente fora do tradicional, assim, do que a gente tem de costume, né? E pô, fora, tipo, cidades assim que eu tenho muita vontade de fotografar, tipo Xangai, sabe? Sabe, aquela pura modernidade, porque geralmente quando o pessoal fala de fotografia de rua, o pessoal pensa muito no óbvio, assim, Nova York, né?
que é uma cidade realmente Sim. muito bonita, mas lá no Oriente a gente tem alguns exemplos que são muito diferenciados, muito bonitos mesmo, né? E por uma questão até cultural, você tem construções que são modernas e que remetem para a história do lugar, que, putz, cara, é de explodir a cabeça, né? Sim, realmente são infinitas possibilidades, infinitas. Vamos voltar aqui para a tela, porque a gente já conseguiu ver muitas fotos incríveis do nosso amigo. Alguém estava perguntando qual dos irmãos está aqui hoje. Parece pra caramba, né? Pior que é, porque vocês, assim, o cara da foto, ele basicamente começou com os irmãos, né? Exato. Isso, e aí agora eu vejo que, apesar de ainda ser dos irmãos, um dos irmãos foi para uma área um pouco mais diferente e você continuou com força total na fotografia, né? É isso aí, a gente começou juntos em 2012, eu acho, com o negócio, e aí ele mora aqui pertinho de mim, a gente se vê toda semana, a gente fotografa junto de vez em quando, mas ele está dedicado no outro projeto dele agora de boa forma, questão de exercício em breve também, alimentação saudável, esse tipo de coisa. Ele sempre teve essa paixão, sempre teve em paralelo os dois projetos, mas está se dedicando mais a isso, e eu fico na fotografia porque é uma coisa que realmente eu não conseguiria fazer nada, né, diferente disso, porque eu adoro a fotografia. E descobrir formas de simplificar isso aqui é o que me motiva a levantar da cama todos os dias. Não, e a gente estava conversando antes em off aqui que a gente tem a possibilidade de trabalhar com algo que é extremamente enriquecedor para a gente como pessoa, né? Então, como a gente estava falando, eu era empresário antes, mano, e puta, cara, era só problema. Eu também em muitos outros trabalhos para outras pessoas. E hoje em dia o cara acorda feliz. Imagina nosso amigo aqui. Acorda 5 horas da manhã com uma temperatura de menos fucking 20 graus na rua, dirige não sei quantos quilômetros, caminha não sei quanto tempo para fazer aquela foto e mesmo assim o cara vai com tesão fudido para fazer aquele negócio. É ou não é verdade? Muita gente preferia bater ponto, viu? Até eu confesso que na hora me deu vontade. Que saudade quando eu batia ponto, meu Deus, mas passa rápido. Mas eu acho que a fotografia vai muito além, né? A fotografia pra gente é hobby, é profissão, mas é uma forma de você eternizar a sua vida, né? Se você não tem fotografia para compartilhar os momentos, para guardar esses momentos, é uma vida que eu acho que não é vivida como ela poderia ser. Então, acho que a fotografia é um negócio meio mágico. Então, por isso que eu não consigo diminuir o meu fogo pela fotografia, não. Tá cada vez ardendo mais alto. Não, e é uma loucura porque, assim, você passa a viver e trabalhar bons momentos. Então, por exemplo, o cara é fotógrafo de casamento. Pô, o cara tá indo para um lugar onde todo mundo tá feliz. Não, vamos falar assim de maneira geral, porque tem uns casamentos aí que dão umas loucuras, né? Mas o cara vai fotografar uma paisagem, o cara planeja, o cara pensa, o cara toma aquele café gostoso, que eu sei que o senhor é um bom apreciador do bom café, né? Adoro. O cara acorda de manhã, pega a maquininha, vai ralar o café lá, quebrar o grão para ter aquele cheirinho, fazer o planejamento, depois colocar as coisas na mochila ou na sacola, entrar no carro, fazer aquela foto. Sacola, sacanagem. Sacola, sacanagem, né? Só porque eu falei sacola de mercado. Sacolinha de supermercado. Você pode levar se você quiser, não recomendo, mas dá para levar, não dá? O trabalho ela vai fazer, agora a garantia já não dá para pensar. Acho que não recomendo, não recomendo sacola de mercado, nem se for aquelas mais resistentes. Mas é bem verdade, eu digo que quando você aprende a fotografar, você vive diferente, você não consegue nunca mais na sua vida desligar o olhar fotográfico, porque aquela percepção extra, você chega no lugar, as pessoas são distraídas, são focadas em alguma coisa, e você está lá, apreciando a beleza do lugar, porque você se treinou para viver, para estar fisicamente no momento. Então, eu acho que os benefícios são muitos de você se dedicar na fotografia, não só para tirar fotos melhores, para poder talvez ganhar dinheiro, ganhar clientes, vender fotos, mas para que você desenvolva melhor essa conexão sua com o momento, com o lugar que você está. E é o tipo de coisa que você falou, começa no café,
né? No trajeto até o lugar você está presente, então parece que você se liga para a realidade quando você desenvolve essa conexão com a fotografia. É uma coisa muito, muito bacana. Cara, bem legal, né? E assim, cara, eu vejo que você tem uma criatividade bem interessante, né? Eu imagino que você também trabalhou o exercício da criatividade, porque eu acredito que criatividade é meio como um músculo, quanto mais você exercita, mais você vai ter. Fala um pouquinho do teu processo criativo, de como é que você acorda de manhã. Eu sei que tem alguns momentos, como aconteceu dessa última foto que você fez, que você virou a cabeça, olhou para o lugar e, pô, que lindo, vou fotografar. Mas quando você resolve parar para pensar, como é que é o teu processo criativo? Eu sei que tem café. Tem. Não, pois é, eu acho que o processo criativo para uma situação que eu quero sair para fotografar, só para entender a pergunta. Isso. Que você quer? Uhum. Eu acho que assim, muitas vezes pode começar com uma pesquisa prévia. Eu posso abrir a internet, pesquisar sobre o lugar, ver que tipo de foto já foi feita para pegar uma inspiração, para ver como é que eu posso inovar, fazer melhor. Acho que esse é um exercício bom. Sempre que você vê uma foto, pensa, como é que eu posso fazer uma foto melhor que essa? Que eu já gostei, mas quero fazer uma melhor. Então, muitas vezes assim funciona. Outras vezes eu saio na rua com a câmera mesmo na mão, muitas vezes volto para casa sem nenhuma foto, porque eu acho que é uma habilidade muito valiosa você, sabe, ver que a foto que você está prestes a capturar nem vai ser útil para nada. Então é muito comum eu sair de casa com equipamento e voltar sem nada. Então o processo criativo, ele começou comigo ao entender quais seriam esses padrões, o que é beleza, o que é harmonia, o que é digno, digamos, de uma foto que possa motivar e inspirar as pessoas. Então eu aprendi o máximo que eu podia de beleza, de padrões, de harmonia, de composição fotográfica. E eu saio na rua e começo a enxergar padrões. Eu sempre falo, como é que as pessoas me pedem, né? Como que você pode fotografar de forma mais criativa? A minha resposta é: tente enxergar não a paisagem, uma árvore, um prédio, tente enxergar padrão. Que formato que é a árvore? É a redonda? É uma elipse? Que formato que é o prédio? É um quadrado? É um retângulo? Porque você começa a quebrar isso em padrões. E assim, você pode, ao longo da sua prática, criar seus próprios padrões onde regra nenhuma faz sentido. Eu faço muito isso hoje em dia. Mas no começo eu me ancorava em padrões assim, que fazem sentido. Simetria, linhas guias, proporção áurea, regra dos terços usei um pouquinho no começo também. Então eu me amparava desses padrões que a gente sabe que funcionam. E depois você pode criar os seus próprios padrões de beleza, né? Então a criatividade para mim não vem assim. Tem muitas pessoas que acordam com uma ideia e saem na rua para fazer. Já aconteceu, mas eu vou ser bem franco que depende muito de cada situação. Assim, não me considero muito uma pessoa criativa, não. O que eu sou é bem empenhado e dedicado. Se eu quero fazer uma foto específica, eu vou lá e eu não saio daquele lugar sem ter satisfeito esse meu desejo. Cara, bem interessante isso que você falou, porque o processo criativo é uma coisa que as pessoas acham que o cara precisa utilizar a regra do terço, o cara precisa ter uma linha guia, direcionamento do olhar. E esse lance é uma coisa que eu falo bastante também, cara. Se você vive e se você enxerga, você já está o tempo inteiro treinando o seu olhar, se você quer ser fotógrafo. Então, a todo momento que você está caminhando na cidade, que você está viajando, você começa, justamente esse lance de padrão mesmo, você começa a tentar ajustar, a tentar alinhar, a tentar fazer uma coisa que na sua cabeça faça sentido. Porque o que todo professor de fotografia, eu já fui professor de fotografia por muitos anos, em várias escolas aqui em Florianópolis, e o cara sempre fala, né? Você começa aprendendo as regras de fotografia para depois quebrar as regras de fotografia, e aí chega um momento que tu para pensar, meu Deus, já tem regra para tudo e não tem regra para nada. Entendeu? O legal é o cara começar a pensar justamente nesses padrões e começar a criar. E esse é um bom exercício de criatividade. E eu acrescentaria aí mais alguns bons litros de café, moído na hora, feito do jeito certo. Turbina, né? Que você vai, só para turbinar. Vai esquentar de dentro para fora, vai esquentar o coração e pode ter certeza que, criatividade vai ficar a 1000. É verdade. Realmente, assim, as pessoas às vezes me pedem, mas eu não consigo saber se a minha foto é bonita ou não.
Entendeu? Eu já passei por isso. Eu sei muito bem o que é você mandar uma foto para uma pessoa revisar ela, achando que você fez um trabalho assim, né, incrível. Se você está começando agora, você não sabe nem diferenciar o que é bonito e o que é feio. Então eu já senti isso, eu sei como é que é. E nessas horas eu acho que as ferramentas que a gente sabe que funcionam, algumas técnicas e regrinhas de composição são ótimos nortes, né? Você pode usar isso aí, ou essa sua vida, você vai fazer foto boa, não tem problema nenhum. Você pode usar só isso, ou você pode usar nada disso e chamar atenção por ser uma pessoa, digamos, que faz fotos inusitadas, que você não consegue encaixar em regra nenhuma. Funciona super bem também. Então, para as pessoas que querem ter um tipo de norte, uma ideia do que é bonito, o que não é bonito, como que eu posso fotografar melhor, eu acho que esse tipo de regra aí é uma excelente ferramenta. Por isso que eu sempre falo que a composição fotográfica é uma ótima ideia para que você invista tempo para aprender, mas principalmente para praticar, para que você veja a diferença prática também. Cara, eu acho que essa palavra que você utilizou agora é perfeita para descrever isso. Regras de composição fotográfica servem como um norte, para você começar a entender a caminhada. Aí depois, meu amigo, você pega a proporção áurea e entende a hora de usar, a hora de não usar. Pega a regra do terço, entende a hora de usar, a hora de não usar. Porque se tu parar para pensar, se você tem um assunto que está aqui no meio, se você coloca ele no meio, tem uma regra para isso. Se você coloca no ladinho, tem outra regra para isso. Se você coloca no canto em cima, tem. Então tem regra para cada pixel do teu sensor. Se tu parar para procurar, vai ter. Então o negócio é entender e misturar, fazer aquela sopa gostosa, delícia de criatividade. Isso é uma coisa muito legal. E para mim é o que mais diferencia, porque a partir do momento que o fotógrafo começa a ter o pensamento que você acabou de falar, que é de justamente começar a misturar todas essas regras com a sua criatividade e criar os seus próprios padrões, é aí que o cara consegue se diferenciar. Sim. E tem muita gente que se destaca só pelo enquadramento diferente. Tem pessoas que só fotografam em preto e branco, essa é a marca registrada deles. Tem pessoas que você identifica quem é o fotógrafo só por causa do enquadramento. Então, eu acho que é bem importante você entender como tudo funciona, mas se sentir livre, né, para mudar tudo do dia para a noite. Fotografia não tem certo, não tem errado, não é uma ciência exata, você pode aplicar regras para que se aproxime mais de uma ciência, funciona, mas no final do dia é uma arte, né? Faz o que quer fazer mesmo e boa. É pura e total arte e totalmente subjetiva. E o que eu acho tão incrível na fotografia é que duas pessoas, uma do lado da outra, olhando para uma foto impressa na frente delas, cada uma vai sentir uma coisa totalmente diferente da outra. Verdade. Você nunca faz duas fotos iguais, nem você mesmo. Você vai num lugar no dia seguinte, você nunca vai fazer a mesma foto. Então, falar é plágio, né, um rip-off da foto de não sei quem, não é. Não tem como, nunca vai conseguir fazer a mesma foto duas vezes, não tem. É outra coisa bem particular da fotografia também, né? Show de bola! Pessoal, seguinte, vocês estão vendo esse númerozinho aqui, ó? Este é o contador de like da live. Não se esqueça de dar like na live. Mais de 600 pessoas já passaram por essa live. Então, gente, não vou mendigar o like aí, né? Vamos dar like na live. Outra coisa, nós já estamos com 1 hora de bate-papo e vocês sabem que o bate-papo é bom quando você olha para o lado, pisca e passa 1 hora. Já é o que aconteceu hoje. Então, depois de 1 hora de papo, eu sempre abro para perguntas de vocês, tá bom? Como eu falei no início da live, a primeira hora é sempre voltada para uma troca de ideia entre eu e o entrevistado e o bate-papo, né? E depois, na última parte da live, a gente vai abrir para vocês. Eu dou preferências para o superchat por uma questão de respeito, tá? Porque o que acontece, às vezes o cara faz a pergunta pra mim, e aí ele sai da live, e aí eu tô respondendo o cara, e o cara nem tá lá mais, e o cara que faz o superchat, ele quer que a sua pergunta seja respondida, então é por uma questão de respeito, meus amigos. Vamos aqui para a primeira pergunta do Lucas, tá? Ele mandou um superchat, gostaria de agradecer muito por estar fortalecendo o Back to Basics, e ele falou o seguinte: Lucas Clemente, eu tenho a 18135, e você curtiu a minha foto da formiga. Cara, olha só, eu não sei se tu vai conseguir. Que não sei que formiga que é, mas eu curto mesmo. Se as pessoas me marcam na foto e eu conseguir ver, eu deixo o joinha mesmo, comentários.
Se a foto for boa, eu faço questão de deixar o meu joinha no Instagram, certeza. Só que essa eu não me lembro, não. No momento, eu não me lembro aqui, Lucas. É que é muita coisa, né? Na verdade, a gente recebe um volume de pessoas e de fotos e de pedidos de avaliação e de pedidos de curtida que é difícil lembrar. E às vezes a gente tá passando aqui no feed, aí você recebeu, foi marcado, você olha, porra, que legal, dá um duplo clique, já vai para a próxima, já vai. Então é muita coisa. Ó, o Lucas mandou mais um superchat aqui, inclusive aquela foto o Polesso curtiu também. Show de bola. Coincidência dupla, então, boa. Cara, o Carlos Roberto também mandou um superchat, muito obrigado, meu amigo. Boa noite, Andrei e Polesso. O canal de vocês são incríveis. Gostaria de saber do Rodrigo se ele usa o modo manual também, ou usa as demais funções da câmera, como AV, TV, buscando, o que está escrito aqui, mais agilidade. Que tu utiliza esses modos semiautomáticos da câmera, meu amigo? Com certeza. O uso, recomendo e faço campanha a favor, porque assim, eu acho que a pessoa não precisa ficar presa na ideia de fotografar no manual toda vez. Né? Você pode, se você quiser, não tem nada errado, mas você vai perder tempo. E quando você fotografa em ambientes onde você tem muitas variáveis, paisagem é o foco da conversa. Então, paisagem e viagem, fotografar no modo manual, para fotos inusitadas de rua, por exemplo, é uma péssima ideia. Você vai ter que pegar, regular os 3 pilares manualmente ali, sendo que se você colocar no modo semi-automático, né, o AV ou TV, você pode facilmente garantir a foto boa com uma configuração, entendeu? Talvez não seja a melhor configuração do universo, mas é uma foto que vai ser como você quer, porque não é um modo automático, é um modo semi-automático. Então, você tem controle sobre o resultado e você ganha praticidade. E outra coisa que eu sempre falo é que muitas pessoas ficariam surpresas se elas soubessem a quantidade de fotógrafos renomados, veteranos, profissionais que trabalham, ensinam fotografia, assim como a gente, há décadas, que só usa modos semi-manuais, semi-automáticos no dia a dia. Usar o modo 100% manual é a exceção, para mim também é. Eu também, tá? Primeira coisa importante, para você utilizar o modo semi-automático e automático da sua câmera, você precisa ter um pouco mais de conhecimento. O modo manual, você vai usar ele muito quando está aprendendo, porque ele não vai te ajudar, tu vai ter que configurar, mano. Agora, o modo semiautomático, principalmente o prioridade de abertura, é o cara que vai facilitar, porque quando tu está no modo de prioridade de abertura, por exemplo, você tem 2 configurações, a abertura e a compensação de exposição. Então, você define uma abertura F4, e aí você vai colocar lá no seu fotômetro, se você não vai querer o fotômetro no 0 em determinados momentos. Então você vai dizer, eu quero mais 1/3, eu quero menos 1/3, e aí a câmera vai fazer todos os cálculos para você. Cara, fotógrafo de rua, fotógrafo de esporte, fotógrafo de evento, fotógrafo de casamento, você se engana muito se o cara utiliza o modo manual, tá? Porque os modos de prioridade, principalmente de abertura e de velocidade, eu acho que a grande maioria que eu conheço usa mesmo prioridade de abertura. E porque tu consegue definir rapidamente a abertura se tu quer com um desfoquezinho no fundo ou não, entendeu? Eu uso bastante. No nicho da fotografia, eu posso falar, os principais nomes internacionais só usam os modos semi-automáticos também, especificamente o modo AV. O TV mais para fazer fotos de longa exposição de cachoeira, por exemplo, mas ainda assim, hoje em dia, eu uso o modo AV para fotografar cachoeiras em longa exposição. Muitas vezes eu posso mudar para o manual, então o TV eu quase não uso mais, sinceramente. As pessoas que fotografam esportes, coisas em movimento, assim, que precisam do tempo rápido, elas tendem a usar mais o TV. Mas assim, de volta, minimalismo, né? Se você tiver com a sua câmera na mão lá e você tem tempo para configurar tudo, pega o manual mesmo. Entendeu? Garanta o absoluto melhor. Agora, se eu tivesse com a minha câmera no manual o tempo inteiro, eu teria feito talvez 10% só das fotos que eu tenho hoje, porque eu não teria tempo de ligar a câmera e garantir aquele momento. Então, se você quer pegar fotos que estão fora do seu controle, né, é uma boa ideia. É verdade, ajuda bastante, cara. O Beto Rodrigues escreveu aqui, ó. Eu comecei pobre na fotografia com uma 1855 e continuo pobre com a mesma lente. Beto, mas eu vou te falar o seguinte, tá? A galera subestima muito o poder da 1855, subestima muito o poder da 1835, e o Ricardo já falou aqui nessa live, que são objetivas que ele usa muito
para fazer o tipo de foto que você já viu na live, não é verdade, Ricardo? É, isso aí. Hoje em dia eu tenho usado mais a série L, mas todo o meu portfólio oficial lá, se você olhar canaldafoto.com.br/portfólio, a maior parte das fotos lá foram feitas com lentes do kit, que estava começando o negócio lá, então a gente fez questão de ficar até bem recentemente fotografando só com aqueles equipamentos e tendo uma nitidez assim, boa o suficiente, ninguém nem sabia que era feito com câmeras baratas e com lentes do kit. Então tem esse tabu, né? Tem esse tabu de que tem que ser equipamento caro para ter foto boa. Então essa é uma das principais premissas que a gente decidiu quebrar quando começou com o cara da foto. Não tem que ser não, e dá para fazer, e tá aí a prova. Pelo menos algumas provas do nosso lado que é possível fazer, sim. Cara, é legal, né? Cara, pô, é um trabalho muito bom, mano. Aqui, ó, Sobretudo TV. Pergunta a ele, Andrei, se ele vive apenas da fotografia ou se existe mais algum trampo. Boa, então vamos lá. Até eu gravei um vídeo que vai pro ar em breve, uma pergunta que sempre me chega. Eu pensei, quer saber como eu mudei de região aqui? Eu vou fazer um vídeo desse aí. Então, basicamente, a gente ensina fotografia desde 2012, né, nos cursos online. São 5 cursos que a gente criou ao longo desses 10 anos. A gente juntou muito mais que 30 mil alunos, deve estar chegando em 50 mil alunos já. Então a gente tem um baita privilégio, né, de ter centenas de pessoas novas entrando nos cursos todos os meses, e é aí onde eu foco a minha energia, em ensinar as pessoas através dos cursos online de fotografia. Por enquanto é isso que eu estou focado. Então esse aí é o meu trabalho, é fotografia. Eu tenho meus investimentos no Brasil também, as minhas reservas, mas digamos, o meu trabalho é com certeza ensinar fotografia. Cara, show de bola, show de bola. Eu também trabalhava com outra coisa. Também tem os investimentos, né? E assim, né? Porque com essa pandemia, infelizmente, a fotografia ela foi muito prejudicada, principalmente a galera dos eventos. O pessoal, eu conheço fotógrafos que tiveram que vender seus equipamentos e ir para outro tipo de trabalho. Graças a Deus também muitos conseguiram se manter, e agora 2021 está sendo um ano de recuperação para essa galera. Então, cara, bicho, olha, fotografia é uma coisa que é maravilhosa, que você consegue viver bem, sem problema, tá? Consegue viver bem, mas também não é impeditivo para o cara trabalhar com outras coisas, entendeu? Ter outros investimentos. E eu acho que sempre a gente tem que estar aberto a fazer vários tipos de coisa diferente, né? Porque uma coisa deu errado, você tem o planozinho de backup lá para não passar fome. Ó, o Thiago, ele tá falando, Ricardo Polesso, o monstro da fotografia, assim como Andrei Lange. Sou fã do Ricardo, acompanho demais. Cara, esse carinho, Obrigado, cara. Esse carinho que a gente recebe, e principalmente essa confiança que a gente recebe das pessoas, é algo que realmente é muito legal, né, cara? Como é que é contigo aí? Porque assim, a tua audiência, ela basicamente está no Brasil, né? E você tá morando aí. Então, existem situações de que alguém para você para tirar uma foto, para te pedir uma dica, ou isso tá mais separado pelo fato de você estar morando fora do Brasil? Sem dúvida, né? As pessoas talvez me parariam mais frequentemente no Brasil, porque eu foco no público brasileiro. Eu moro aqui no exterior, mas o meu público, o meu foco é só para quem fala português. Então tem bastante gente que me conhece lá em Portugal, em países da África também. Nunca estive lá pessoalmente em Portugal, nesses países que falam português, mas aqui em Toronto já aconteceu algumas vezes já das pessoas me reconhecerem na rua, parar para trocar uma ideia, inclusive. Um tempo atrás eu bati um bate-papo num café com outro fotógrafo brasileiro que eu conheço também. Então, mas eu acho assim, esse contato humano é uma coisa que eu sinto muita falta de estar no Brasil, porque por aí mesmo a gente encontra muito mais pessoas na rua para bater ideia, para trocar foto, enfim, parar para conversar e escutar um pouco da história da pessoa, né? Então, eu tenho bastante saudade disso aí. Cara, essa interação é bem legal, né, cara? E assim, porque a gente que tá no YouTube, a gente vê os números, né? A gente vê, no meu caso, 70 mil seguidores, 1 milhão de visualizações, né? Mas quando tu sente esse carinho de forma física, né, da pessoa que chega em você, é uma coisa muito legal. E é outra, né? Porque a gente tem a fotografia, que já é um tipo de trabalho que é muito bom, que aquece a alma, e ainda a gente tem o YouTube, que a gente sabe que tem problema, que tem pessoas que não conseguem entender muito bem certos conceitos,
mas a grande maioria são de pessoas que gostam, que passam carinho, que conversam com a gente. E, putz, isso é uma coisa que eu acho sensacional. O Carlos aqui, o Carlos, ele me enviou um superchat. Muito obrigado, Carlos. O que vocês fazem com os seus backups? Salvam todos os RAW? Convertem em DNG? Alguma dica para organizar backup? Meu amigo, fala aí, como é que você organiza o backup dos seus arquivos? Eu tenho múltiplos HDs externos, tenho a infraestrutura que a gente paga também, e eu tenho na nuvem. E eu sou o tipo de pessoa que tem o RAW salvo, o mesmo RAW salvo em vários lugares também, em HDs externos, porque eu deveria ter uma organização melhor, francamente, tá? Então eu tenho uma quantidade de arquivo perdido aqui que não é nada eficiente, não. Mas eu tendo a usar HDs externos, nunca excluo os RAWs, nunca converto eles, tem o RAW salvo e tem o JPEG editado. Então é isso que eu faço, eu mantenho sempre o RAW, se eu quiser abrir de volta, se eu tiver que comprovar que a foto é minha, tiver que inserir algum tipo de contexto legal, a foto vai ser eternamente minha. Então não recomendo que nunca se exclua os RAWs. E quanto a backup, eu faço em três formas diferentes, né? Fisicamente, em HDs externos, cartões SD, etc. E depois na nuvem e no servidor também próprio. Legal, cara, legal. Porque assim, eu imagino que você não faça fotografia de evento, casamento, nada disso. Não. Porque assim, aqui no Brasil, legalmente, quando você faz esse tipo de fotografia, você tem que guardar os arquivos, uma maneira de garantir os arquivos por um determinado tempo. A lei determina, se eu não me engano, 2 anos, alguma coisa, e você pode estender isso por contrato a 5 anos, dependendo do valor que o cliente está pagando, tá bom? Eu aqui, como já fiz bastante evento, eu tenho mais ou menos 8 terabytes de informação armazenada, e assim, eu converto o RAW para DNG, porque eu salvo pelo menos 40% de tamanho. Para quem não sabe o que é DNG, DNG é o RAW da Adobe, tá bom? É um arquivo RAW com uma compactação um pouco maior, onde você vai conseguir trabalhar em qualquer programa. Então, eu ainda peco porque eu tenho backup só em 2 lugares físicos. Não tenho na nuvem ainda, mas eu deveria ter esse backup em nuvem para garantir, porque tem o premissa é a seguinte: se você tem em um lugar, você não tem em nenhum lugar. Se você vai fazer um casamento com uma bateria, você não vai fazer o casamento. Se você tem apenas uma câmera, você não vai fazer o evento. Porque se pode dar merda, meu amigo, ela irá acontecer. E com muito mais facilidade do que você imagina. O que eu já vi de cartão parar de funcionar do nada no meio do casamento, da objetiva não querer se comunicar com o corpo da câmera de jeito nenhum na hora que a noiva está entrando. Isso, inclusive, aconteceu comigo. A minha 51.4 travou. Ainda bem que eu tava com a 40 no bolso. Eu tirei a 50, coloquei no bolso, coloquei a 40, fiz as fotos da entrada da noiva. Aí fui olhar, tirei, quando coloquei a 50 de novo, funcionou. Foi só pra eu suar, sim, e perder 1 quilo de líquido no momento que a noiva estava entrando. Então, cara, quem tem um, não tem nenhum, tá bom? Então, a dica é sempre essa. Temos mais um superchat aqui do Vander. Muito obrigado, Vander, por estar fortalecendo o Back to Basics. Rodrigo, o celular chegará ao ponto de substituir uma DSLR? Vamos lá, sem escolher a pergunta, pessoal, tá no nome do vídeo ali, pessoal, tá no nome da live. Cara, desculpa te perguntar, mas as pessoas te confundem muito com o teu irmão? Confunde, porque tem muito parecido e o negócio é junto, né? Bom, vamos lá, a dúvida foi sobre o celular, né? Isso. Eu acho que, eu não sei, mas eu torço porque sim. Eu torço que sim, porque o celular é muito mais fácil, você pode fazer ligação, dá para jogar, dá para fazer WhatsApp e tudo mais. Então eu torço para que um dia o celular consiga substituir as câmeras. Porém, né, até hoje em dia eu acho que não tem comparação, não. Pode ter 4 lentes atrás, pode fazer fotos de 64 megapixels, enfim, mas você tem muito mais controle com uma câmera, que é um aparelho especificamente construído, arquitetado para fotografia. No celular, uma câmera, ela é uma das funcionalidades.
Então, por mais que as pessoas estão gastando bastante esforço e recurso para otimizar a fotografia no celular, ainda nos próximos anos eu vejo que tem uma distância muito grande ainda entre os dois equipamentos. Mas eu adoraria que eu pudesse sair de casa só com o celular e sair com fotos tão boas quanto aquelas que eu faço com a câmera. Cara, uma coisa que é interessante, ô Vander, a gente só soltou essa piada aí porque o Rodrigo é uma pessoa, o Ricardo... Mas normal confundir, normal. Não é piada, são duas pessoas, não é piada. São duas, não é um render 3D. Mas assim, ô Rodrigo, eu vou falar para você o que eu acho de consideração em relação a isso. As pessoas sempre consideram que o celular vai evoluir a ponto de substituir a DSLR, mas elas não consideram que as DSLRs podem também evoluir muito. Então, a gente sabe que o mercado das DSLRs, em relação a fatores tecnológicos, facilitadores tecnológicos, ela está meio estagnada. Então, por exemplo, existem câmeras que estão... Não sei se tu conhece, Ricardo, o projeto Hélice Câmera. Não, então, a Hélice Câmera, ela é uma câmera com estudo de inteligência artificial, mais ou menos como a gente tem nos celulares. Então, por exemplo, você consegue um HDR++, como tem num Android hoje em dia, até mesmo em vídeo em tempo real numa câmera, cara, só em câmera de 50, 60 mil reais. Mas essa hélice câmera, ela promete utilizar inteligência artificial para melhorar a fotografia. Então você entenda o seguinte, vai chegar um momento que a câmera mirrorless vai ficar cada vez mais parecida com as funcionalidades de um smartphone do que um smartphone substituir uma mirrorless e as DSLRs que já estão aí já na história, entendeu? Então assim, pode ter certeza que vai existir esse tipo de evolução com processadores de imagem cada vez mais avançados, a capacidade computacional dentro da câmera vai avançar muito, que é uma coisa que está limitada hoje, entendeu? Enquanto aqui você tem uma capacidade computacional absurda, aqui na câmera você não tem isso. Então, daqui um pouco as fabricantes vão começar a evoluir nesse ponto também, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no próximo superchat aqui do Thiago. Ricardo e Rodrigo, os donos do best-seller mais adquirido no mundo. Fã demais. Acompanho demais com minha Nikon. Eis que sou Nikonzeiro, kkk. Salve fotógrafos. Cara, vamos abrir um pouquinho o momento jabá para você falar um pouquinho sobre os seus livros, um pouquinho dos cursos, para que quem está assistindo essa live agora quiser adquirir alguma coisa, quiser estudar um pouco com vocês, a palavra é toda sua. Não, vai ser curtinho. O pessoal quiser conhecer mais do meu trabalho, vai no meu Instagram, lá Ricardo Polesso, tem um link lá na bio, que você clica lá, vai ter um atalho para todos os caminhos que você pode seguir. Acho que tem para o meu livro, tem para o meu canal do YouTube, tem para a página do Cara da Foto também, de onde você consegue pegar lá acesso a todos os cursos. Então, como eu falei, a gente tem bastante caminho já nesses 10 anos, a gente criou material bastante completo. Então, se você acha que está, eu sempre falo, né? Se você acha que está preparado para capturar as melhores fotos da sua vida com a pegada Cara da Foto, esse é o caminho. Lá no meu Instagram, Ricardo Polesso, o link na bio, só clicar lá e seguir lá nos botõezinhos lá do Instagram, ou só visitar caradafoto.com.br/master, tem tudo lá acessível. Show de bola. Aí o livro, né? O livro tá para as pessoas sempre me pedem, né? Essa semana enviaram, eu fiz umas histórias, gerou esse tipo de interação. Eu consigo comprar o livro no Japão? Consigo comprar o livro em Portugal? Consigo comprar o livro? Eu não sei. Então, sinceramente, eu não sei. Ele foi lançado por uma editora muito prestigiosa, Alta Books, no Brasil. Eu sei que as melhores livrarias têm para vender. E na Amazon, né? A Amazon.com.br sempre tem estoque, eu sei que tem, mas tem pessoas que me mandaram fotos já do livro. Acho que no Japão também, eu falei de brincadeira, mas mandaram fotos do livro lá em Japão. Algumas pessoas viram em vitrines também em aeroportos do exterior. Então eu sinceramente não tenho controle sobre a logística, nem que tipo de acordo a Alta Books fez com as livrarias, mas no Brasil acho que o melhor caminho, até por causa dos tempos malucos que a gente está vivendo, talvez seja mandar vir remoto, né? Mandar vir pela Amazon. Eu sei que talvez as americanas também tenham, enfim, tem fontes online que sejam mais fáceis de se achar hoje em dia. Cara, show de bola. Olha, escrever um livro, hein?
É uma experiência que eu vou falar para vocês que eu, na minha época de programador, sim, fui garoto de programa, mas não esse garoto de programa que vocês estão pensando, programador de computador, eu já escrevi um livro. Na minha vida passada, já faz muito tempo, um livro que falava sobre um pouco de programação. Não foi um best-seller, vendeu o quê? 3, a minha mãe, o meu pai, e eu comprei um livro para... Não, zoeira. Eu fiz o livro para uma escola que eu dava aula, e é uma experiência muito louca fazer um livro, né? O estudo que você precisa fazer, as suas ideias que você precisa transformar em palavras. Eu acho que todo mundo na vida devia tentar escrever um livro pelo menos uma vez, que é um lance que, puta, é muito legal, cara. É um bom exercício, com certeza. É verdade. Aqui, ó, o Thiago também fez mais uma pergunta, mais um superchat. Muito obrigado, meu amigo. O que dizem sobre micro SD? Muitos falam que ao passar o tempo pode dar problema na câmera. Procede? Obrigado pela oportunidade, Andrei Lanes, de ter uma mensagem lida para o Ricardo. Que isso, mano? Eu aqui agradeço de vocês estão aí, estão ajudando e, pô, o agradecimento é meu. Ô Ricardo, fala aí pra gente um pouco. Você utiliza micro SD, se você usa com adaptador ou não? Não, eu uso simplesão mesmo, tenho múltiplos aqui. Tive problema uma vez só com um deles, mas eu sou o tipo de pessoa que não sou aquela mais focada em detalhes técnicos. Então, para responder isso aí, não sei se tem problemas. O que eu assumiria por padrão é que não tem, porque é um equipamento feito para ser usado em conjunto. Então, não teria por que, né, ter um tipo de problema que vai danificar o aparelho. Agora, eu já vi dar problemas em cartões micro SD. E eu não sei se é por exposição né, talvez a intempéries, talvez a forma que você usa ele, tira, risca, bate, entendeu? Então acho que se você tiver o cuidado básico, não teria por que se preocupar, não. Nós temos 2 tipos de cartão, né? O cartão SD, que, putz, eu inclusive não tô com aqui, vive um monte de jogado aqui na minha mesa, hoje não tenho. E tem o micro SD, que é aquele menorzinho que vai no celular. O micro SD, geralmente quando as pessoas usam numa câmera DSLR, ele tem um cartão SD que é um adaptador, onde você coloca o micro SD. Geralmente certo. É aí que acontece o problema. Você não vai estragar a sua câmera, nunca, entendeu? Por causa disso. Mas acontece que isso prejudica muito a velocidade de gravação no cartão. Então, quando você está fazendo uma foto, faz a foto, você nunca vai ter problema. Agora, se você está gravando vídeo, acontece em muitos casos das pessoas me perguntarem: Andrei, eu tenho a minha T5i, eu estou gravando em 1080 30 quadros e a minha câmera só grava por 1 minuto, depois para a gravação do nada. É porque você está utilizando o cartão adaptado, porque como tem 2 conexões, ele não consegue gravar com a velocidade necessária que a câmera está enviando, e aí ela para. Mas você nunca vai estragar a sua câmera, não se preocupe, mas eu indico que você use o cartão SD, que é do tamanho certo, que é uma conexão direta com a placa da sua câmera, e aí você não vai ter maiores problemas, tá bom, meu amigo? Isso aí. Eu só queria entender por que as pessoas fariam isso. Qual que é a vantagem de usar um micro SD na câmera? Para poder trocar de câmera celular, por exemplo? Olha, eu sinceramente eu não vejo vantagem absolutamente nenhuma em utilizar. Só desvantagens, São só desvantagens. Claro, né? O cartão micro SD, talvez a única maneira que eu pense é de você poder usar no celular e depois usar, mas também no final das contas acaba não fazendo muito sentido. O cantor... Tá me cheirando ao bom e velho chuncho. Boa! Pegar, tirar da câmera, colocar no celular para editar no app. Tá me cheirando isso. Pode ser. O cantor Vando Oliveira mandou um superchat de €1 ou R$ 2.794. Não falou nada, meu amigo, mas muito obrigado por estar ajudando aí. E deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Vander tá falando: realmente acabei confundindo o Ricardo. Eu faço parte dos cursos do seu irmão também. Vocês são top. Mas é um erro perdoável, né? Todo mundo vive me chamando de André. Com certeza. Eu até estou pensando em mudar meu nome para André. Tá entendendo? Porque... Duas identidades. Porque é uma coisa muito doida. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. O Eduardo, ele tá falando o seguinte: amei o livro do Ricardo. Tinha acabado de ler. E agradeço pela sua história. Até também o curso Master adorei a beça. Muito obrigado de coração.
Porra, muito legal, hein? Obrigadão, valeu, Muito valeu, Eduardo. obrigado. Que bom que você gostou. E Feliz. tem bastante gente aqui que tá elogiando o livro, tá elogiando os cursos, tá? E isso é significado de sucesso, de coisa bem feita, né, cara? Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma preparação muito grande para você fazer o seu curso, né? Os cursos que você fez, o livro, ou foi uma coisa muito natural, assim, você já tinha informação e você começou a escrever, a fazer, a gravar o curso? Como é que foi esse método criativo para fazer o curso e o livro? O livro ele foi bem natural porque ele foi escrito em 2017, foi 2016, eu acho que a gente começou a escrever. Na real, nós fomos convidados a escrever. A editora veio nos propor essa ideia de escrever o livro, então a gente pensou, por que não? A gente já entende muito bem da nossa mensagem, então foi muito mais natural, foi uma consequência do trabalho ao longo daqueles anos todos. Já tinha 4 anos de negócio, né? Agora, cada curso foi estruturado e criado com um custo altíssimo de tempo e também financeiro. A gente sempre escolhe um lugar para ir, né? No curso Master, por exemplo, foi gravado na Nova Zelândia. Então, a gente foi até lá, eu e meu irmão fomos juntos, passamos lá 20 dias, né, no local, no lugar para gravar tudo direto no campo, com, né, a pegada prática, dando exemplos reais para pessoas reais, né? Então a gente podia gravar tudo num estúdio qualquer, uma salinha qualquer, com luz bonita atrás, mas assim, eu não sei se seria tão fácil absorver. Então a gente pensou como que a gente pode tornar o curso mais completo, o mais prático, o mais didático possível. Vamos para um lugar diferente e vamos gravar lá fotos de pessoas na rua, fotos de paisagem, fotos de catedral, fotos macro. Então a gente foi lá naquela ilha incrível, né, nas 2 ilhas, aliás, da Nova Zelândia, e fotografamos cenários diversos na prática. Mas antes disso tem todo o trabalho de criar uma ementa, né? Um curso que seja didático, que tenha todas as aulas que as pessoas precisam. Então imagina, são mais de 100 videoaulas, 25 horas de conteúdo em vídeo. Então a gente passou muitos meses fazendo vai e vem, eu e o Rodrigo, pensando qual que seria a ementa perfeita, né? Então não teve nenhum curso que nós fizemos que foi simples, não. Todos vieram aí a custo de bastante trabalho de identificar, né? Identificar assuntos pertinentes, depois ir até o lugar e produzir, garantir que o negócio está bom mesmo. Eu acho que a questão organizacional, né, é a questão mais que mais se preocupa, o cara tem que se preocupar, né, para que o curso faça um sentido, né, que tenha início, meio e fim, para que o entendimento seja melhor. O cantor Vando Oliveira, ele mandou superchat e tem a pergunta dele aqui, ó. Eu gosto da simplicidade do Ricardo. Ele não fica ditando regras. A minha pergunta é a seguinte: como ele faz as buscas pelos locais das fotos? Boa pergunta. Quando eu vou para algum lugar, por exemplo, vou falar que de Toronto fica mais curta a resposta. Então, como eu moro aqui na cidade, eu tendo a conhecer fotógrafos da região. Por exemplo, o Peter McKinnon, o Chris Hall, são fotógrafos grandes daqui. Então, eu tendo a conhecer eles, né, a gente troca ideia, e eu pego influência de fotógrafos grandes da região para ver como que é a cena local, que tipo de foto as pessoas tipicamente fazem, que tipo de foto as mídias procuram, por exemplo. Então, eu tendo a fazer esse trabalho. Agora, se eu vou para um lugar novo, com o propósito de fotografia, eu vou pesquisar com certeza na internet, vou abrir o Google, vou colocar o nome do lugar, vou olhar, vou ver reviews, vou ver os fotógrafos da região, também ver o trabalho deles, esse é o trabalho mais investigativo. Cara, show de bola, show de bola. Inspiração, né? Tem a transpiração e tem a inspiração, né? Faz parte do processo. Temos aqui mais um superchat do Charlie Rey. Nessas viagens fotográficas pelo mundo, qual foi o maior perrengue ou maior apuro que você já passou? Pois é, eu acho que foi lá no Egito, na verdade. Uma das minhas fotos mais famosas, saiu até no 9gag, tem milhões de pessoas no mundo que viram ela, e ela foi num lugar que as pessoas estavam... os fiscais, né, os guardiões do templo estavam aterrorizando a gente. Eu fui com a minha esposa lá para aquele lugar, o Vale dos Reis. Então nós fomos até uma tumba, estávamos só eu e ela e o fiscal lá dentro, e eles estavam com
aquela política de que não pode fotografar, porque estão criando documentário, botando pressão em cima, mas se você pudesse, né, se você desse uma gorjeta específica, a pessoa ia deixar você fotografar. Então, foi uma situação muito, muito desagradável, não foi nenhum perrengue, mas o meu estresse mental em ter que lidar com aquilo para fazer minha foto é uma coisa que eu nunca vou esquecer, não. Então, acho que eu nunca dei essa resposta antes, porque acho que da vez passada que me fizeram, eu falei, não lembro qual foi o lugar, mas eu posso te falar que eu sou felizardo por ter passado por poucos perrengues até hoje, viu? Graças a Deus. Porque assim, né, a pessoa que viaja bastante, e principalmente em lugares muito, muito turísticos, sempre vai existir esse tipo de cara que vai querer arrancar o máximo de dinheiro possível das pessoas. Então, você que é um cara que é viajante, que gosta de fotografar, tem que ficar muito atento, porque, por exemplo, eu sei que lá no Coliseu existe uma galera que tá lá no meio só pra, eu vou te guiar. E aí, no final das contas, o cara cobra 150 euros. Ou o cara lá sei lá, na Times Square, o cara tá fantasiado lá de Homem-Aranha. Você apontou a câmera pro cara, tem que dar gorjeta, acabou. E os caras te enchem o saco, e eles sempre estão em galera, e quando um começa a ir para cima do turista, já junta um, junta dois, junta três, justamente para intimidar, né? Então, esse tipo de coisa é complicado, cara, é complicado mesmo. Hoje em dia eu pago para ter a liberdade de andar sem ter o guia turístico do lado. Literalmente eu tento fazer isso hoje em dia. Eu quero ter paz para ir no lugar, eu explorar como eu quero e fazer a foto como eu quero. Eu não curto muito os passeios guiados, porque acho que você fica meio, né, numa filinha lá, você não tem aquela liberdade para estar presente no momento e levar lá os seus bons 5, 10 minutos sem a câmera na mão primeiro para absorver a beleza toda e identificar o que você quer fotografar. Não, e esse tipo de viagem é complicada porque às vezes você está num lugar e você olha para um lado e você vê algo incrível que você quer conhecer, mas você não vai poder, entendeu? Você não tem essa liberdade. Então, é complexo. Exato. Dá mais trabalho o cara ir sozinho, é mais difícil porque é um lugar que o cara não conhece. Porém, contudo, todavia, no final das contas é melhor, porque você descobre novos lugares, novos sabores, porque às vezes tem uma rota pré-definida e o cara vai lá, tá lá nos Estados Unidos. Gente, hoje a gente vai almoçar no In-N-Out, que é lá um McDonald's lá dos Estados Unidos, famosíssimo por ser barato e gostoso. Mas às vezes o cara quer uma coisinha diferente, um quiosquezinho ou uma outra coisa. Então, no final das contas, acaba valendo a pena. Olha, o Rafael Faustino falou, eu usava um adaptador Wi-Fi, por isso usava micro SD ao invés de SD. Mano, esse adaptador Wi-Fi é a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter testado isso, cara. Porque o que acontece? É um cartão SD, tem SD e micro SD, que ele tem uma placa, né, vamos falar dessa maneira, uma placa de Wi-Fi embutida nela para câmeras que não tem Wi-Fi, para você fazer transferência de arquivo. Aí, mano, aquele troço não funciona, aquele troço diminui muito a capacidade de gravação dos arquivos e no final das contas o cara só se incomoda, cara. A dica de ouro que você deu para ele então aí. Aquela diquinha, não use. Exatamente. Uma pergunta bem interessante do Vander Alves. Ricardo, qual foi o seu primeiro equipamento fotográfico? Uma T2i, que até hoje eu tenho aqui, uma T2i com a 1855. Inclusive, gravamos o primeiro curso fotografando com ela, também o segundo curso também, e tem fotos que a gente... Acho que a fotocapa do livro não foi com ela, foi com uma T5i, mas é uma câmera, assim, muito competente, viu? Não tô nada contra falar ela, não. Uma coisa que talvez hoje em dia me incomodaria um pouquinho é o visor que não é touchscreen, que para minha prática hoje em dia ele é bem útil, e o fato de não poder destacar o visor para girar também, que é uma coisa que eu me vejo usando com bastante frequência. Fora essas frescurinhas, que eu vou dizer assim, que não é necessário ter, eu fiquei por muitos anos com ela. E tenho até hoje, como eu falei. A linha Rebel fez história, né, cara? A linha Rebel, câmeras... Eu comecei com uma T5i, né? E são câmeras que são... que não dá para dizer que elas são simples,
Porque você consegue fazer uma foto com uma 5D e você consegue fazer uma foto com uma T3i, uma T3. A foto boa, entendeu? Você consegue extrair. Eu sempre falo, né? A gente sempre chega nesse caminho. Cara, o que diferencia uma câmera básica de uma câmera profissional? É só os facilitadores tecnológicos. É mais fácil chegar no resultado final numa 5D Mark IV. Numa T3i, você vai ter mais trabalho, vai exigir mais conhecimento, você vai ter que prestar mais atenção, entendeu? E é só isso, acabou. Acabou. Esse é o grande diferencial. Ó, o Alberto está perguntando se vai ter a dancinha do like, que a Duda já apareceu. Quem sabe depois a gente faça a dancinha do like. O Bruno perguntou o seguinte: Ricardo, você já tem planejado o seu próximo destino depois que o mundo abrir novamente? Patagônia, talvez? Fala esse lugar aí no seu portfólio. Brasil, tô com saudade do Brasil. Quero voltar para lá, então assim que eu puder cruzar a fronteira aqui sem ficar de quarentena, eu vou voltar para o Brasil. Agora, quanto a vontade de passar um tempo visitando familiares, amigos, tudo mais, fotografar também talvez, mas para viagens, com certeza, a Patagônia tá na lista. A Índia, eu quero conhecer, é um lugar incrível, né? Tem um amigo bom também lá que me convida todas as vezes para ir. E uma ilha que eu sempre falo, acho que é a ilha de Skye, né? Eu nunca me lembro o nome direito, que é um lugar também que não pertence a esse planeta. Mas acho com certeza, a Patagônia, Brasil primeiro, depois talvez o que... não sei porque eu não pensei, não quero falar alguma coisa para criar essa obrigação para mim depois. Mas eu tô com saudade de viajar, viu? Tô com muita saudade de viajar. No começo desse ano a gente teve o privilégio de passar um tempo, né? Os nossos pais vieram para Costa Rica, fomos eu e meu irmão para lá, e a gente se encontrou os 4 na Costa Rica, passamos os 15 dias lá. Foi a última vez, a vez mais recente que a gente pôde pegar um avião para viajar, e desde então aqui já era para ter voltado para o Brasil, passar um tempo, e estava planejando uma outra jornada por aí, mas por enquanto não tem como não. Com essas fronteiras fechadas é melhor, né? A vacina já está aí, as pessoas estão sendo vacinadas, daqui um pouco não vai mais ter tanto problema. O Ricardo é um cara jovem, né? Então é algo que talvez não seja tão preocupante, mas todo mundo tem que respeitar esse momento. E depois, meu amigo, o mundo vai ser pequeno demais para nós, que nós vai querer sair na rua, nós vamos querer tomar café sentado embaixo do Empire State e ser preso e ainda ficar felizão lá dentro da cadeia nos Estados Unidos. Vai ser show de bola. Olha só, o Jeová Cândido, ele falou o seguinte: o curioso é eu gostar da fotografia e a minha mulher da vida saudável no estilo low carb. Em um certo dia percebemos que conhecíamos os irmãos Polesso em visões diferentes. E esse dia foi hilário. Interessante. Pois é. Tem gente que acha que é a mesma pessoa que toca, que eu toco Emagrecer de Vez e o cara da foto. Tem pessoas que acham que o meu irmão toca Emagrecer de Vez e o cara da foto. A gente realmente é muito parecido e quem nos vê juntos, de costas principalmente, acha que é a mesma pessoa e fomos confundidos várias vezes como gêmeos já. Apesar de, sinceramente, na minha opinião, a gente ser bem diferente fisicamente, viu? Mas talvez no vídeo pareça que é bem mais parecido. Não, talvez em vídeo. Deixa eu contar a minha experiência, porque é o seguinte, eu sou o público-alvo do irmão do Ricardo. Eu sou uma pessoa voluptuosa, digamos assim. E aí, um dia eu estava vindo aqui e aí muito provavelmente ele deve ter feito alguma propaganda lá no YouTube e o YouTube começou a me massacrar com as propagandas dele, porque o YouTube sabe. Você tá gordinho, Andrei. Olha o vídeo desse cara aqui. Aí eu olhei, olhei o canal do cara com 1 milhão de inscritos, acho que é alguma coisa com um número como esse, né? Eu falei, caralho, cara, os Polesso, olha só, velho. Porra, eles vão resolver minha vida na fotografia e vão resolver a minha vida na gordice. Mas como a gordice... emagrecer fotografando, né? Como emagrecer fotografando. Compre 2 1 DX Mark III, tá com 400mm 2.8, não coloca a alça dupla, fica na mão e vai fotografar 3 casamentos por dia. Se você não morrer... Boa! Se você não morrer, você vai emagrecer, com certeza. Cara, tem uma pergunta muito interessante do Giuseppe, que é como monetizar
a fotografia de paisagem. Você vende suas fotos de paisagem? Não, hoje em dia eu opto por não vender. Inclusive vai ao ar muito em breve um vídeo onde eu vou ensinar como criar uma loja virtual para vender as fotos. E eu conheço muitas pessoas que vendem fotos para galerias, que montam galerias para vender as fotos também. Eu prefiro focar em ensinar fotografia, então hoje em dia eu não foco mais em vender fotos, mas já tem vídeos também onde a gente falou sobre as principais formas de você monetizar a fotografia de paisagem, através de fotografia de estoque, por exemplo, né? Vender na Adobe Stock, vender na Shutterstock, vender na, não lembro mais nenhum de cabeça aqui agora, mas é um caminho, né? Você pode vender suas fotos, vender muitas cópias por pouco valor, ou vender poucas cópias por muito valor, com o princípio da exclusividade. O meu amigo Trey, por exemplo, ele vende 10 cópias numa série especial dele lá, cobrando tipo 30 mil por foto, e sem falar, né, o famoso Peter Lik, que vendeu uma cópia de uma foto por 6,5 milhões de dólares. Só que isso aí, com certeza, é a exceção, não acontece sempre. Então, acho que se você quiser vender sua foto, você pode focar, então, entender primeiro qual que é o mercado que você quer. Você quer vender para galerias, quer vender para revistas, quer vender para sites usarem publicidade, quer vender para outdoor, né? São escolhas, todas escolhas diferentes, com trajetórias diferentes em cada exemplo desse que eu te falei. Ou você quer vender talvez os seus próprios quadros para que as pessoas pendurem na casa delas, em consultórios, em shoppings, etc. Então, acho que é uma questão mais de decisão. O que você quer fazer, e aí vá atrás e invista o seu tempo estudando como é que funciona. Mas tem pessoas que vivem vendendo fotos já há muitos anos. Conheço vários que vendem fotos para sobreviver e são muito bem sucedidos. Cara, uma tendência que eu estou vendo, pelo menos no mercado aqui em Santa Catarina, Florianópolis, do Brasil, é justamente o fato da galera que faz esse tipo de fotografia tá parando de vender a fotografia em sites que, sim, já foi muito rentável, mas que hoje já não é tão rentável. Então, por exemplo, eu tenho algumas fotos lá em sites estoque, e os caras estão vendendo a foto por 15 dólares e estão me dando 90 centavos, entende? Então, infelizmente, já foi muito rentável. E a tendência de mercado é justamente vender a fotografia impressa. Então, o cara faz uma foto bonita, diferenciada, que acaba virando uma peça decorativa para a casa de alguém, para o escritório de alguém. Essa é uma tendência que está ficando muito forte. E o lance do que o Ricardo falou agora, de você ter uma lojinha virtual para vender isso, cara, é muito legal. Vale muito a pena, porque assim, ó, você vai conseguir salvar uma graninha, né? Sim, com certeza. Salvar uma graninha sem problema. Vamos aqui, nós já estamos com quase 2 horas de live. Nós vamos para a última pergunta, que eu considero a pergunta mais importante de toda essa live, que foi feita pelo Renan, que é a seguinte: como emagrecer comendo como se não houvesse amanhã? Vamos terceirizar essa pergunta aí pro outro Ricardo. Precisar pro Rodrigo. Olha, meu amigo, quem responder essa pergunta está milionário no mesmo momento. Brincadeiras à parte, assim como na fotografia a gente quebrou um monte de balela, tabus e mitos no emagrecimento, boa forma, o Rodrigo tem feito um trabalho incrível também com dicas totalmente contra-intuitivas e baseadas em ciência. Então eu recomendo fortemente que, se você gosta do que você vê no cara da foto, o emagrecer de vez pode ser uma boa ideia também, se você busca talvez se conhecer um pouquinho melhor e buscar liberdade também aí numa informação baseada em ciência. Aqui na fotografia a gente se baseia na prática, em estudos, na história da fotografia, e lá em ciência e estudos dele também. Então eu acho que é uma dica boa aí para você. O nome da pessoa, Renan. Show. Seguinte, vamos para a última pergunta, a última pergunta séria que eu acho importante aqui, que o cantor Vando Vieira fez. Ricardo, você usa calibrador de monitor para editar as suas fotos? E eu vou estender um pouquinho a pergunta para você me dizer qual o tipo de monitor e de equipamento que você usa para editar as suas fotos. Então, não uso calibrador, por preguiça também. Já pensei várias vezes em pegar um calibrador e garantir que a foto fique exatamente como eu gostaria, mas eu uso hoje, o equipamento principal de edição é o meu laptop, o meu MacBook da Apple. Eu tenho um monitor auxiliar que me pediram essa semana também, se eu edito fotos lá. Não, é simplesmente para expandir aqui a minha área de trabalho, por questão de
enfim, de ter mais espaço para trabalhar por produtividade, basicamente, né? Mas eu sempre recomendo que a pessoa busque um equipamento que tenha o máximo de fidelidade possível das cores, né? Os equipamentos da Apple tendem a ser muito bons, é esquisito, tem vários monitores, o meu acho que é um LG IPS, né, o tipo da tela, que também tem uma fidelidade muito grande também, mas eu nunca tomei nenhum esforço extra em calibrar, não. Eu fico feliz com o que eu vejo aqui. Quando a foto é impressa, tá igual, eu configuro para imprimir também. Quando eu coloco no celular, tá bem parecido, na internet também. Então eu vejo parelho, onde eu vejo tá parelho. Acho que esse tem que ser o seu fator, né? Se você vê a foto exatamente igual em tudo que você, em qualquer lugar, no seu computador, no seu celular, na sua televisão, por exemplo, é mais difícil na televisão, eu sei que é, e numa folha impressa, num livro, aí acho que aí você atingiu o seu objetivo. E eu edito tudo aqui no laptop também. No passado eu tinha mouse, tinha uma estação de trabalho maior, mais parruda, mas hoje em dia, por questão de mobilidade, eu uso o meu laptop e o trackpad, né, que é aquele quadrado que você pega para digitar, para desenhar as máscaras todas. Para mim funciona muito bem também. Minimalista. A palavra-chave de hoje é minimalismo, pessoal. Cara, show de bola. Então, gente, seguinte, olha só. Estamos nos aproximando das 2 horas e eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Ricardo, que é um cara que entende demais e que realmente tem uma fotografia muito diferenciada. É muito mesmo. Eu acompanho muita gente, eu acompanho muito trabalho. Por causa do YouTube, de tudo isso, a gente precisa ter boas referências. E, Ricardo, eu gostaria de te agradecer. E para quem não te conhece, o que eu acho muito difícil é como é que os caras vão te encontrar, quais as suas redes sociais, para o pessoal poder consumir o tipo de produto, né, que você oferece para a galera. Pô, valeu, Andrei, de novo, obrigadão pelo convite, uma honra falar com você aqui, falar com a tua audiência, falar sobre fotografia, né? A gente que é fotógrafo não consegue fechar a boca de tanto falar de fotografia, então eu tô aqui para qualquer momento no futuro, um prazer. E quem quiser me seguir, eu tô Ricardo Polesso no Instagram, Facebook, o canal oficial é Cara da Foto Oficial no YouTube, a mesma coisa, o site caradafoto.com.br, vai ser um prazer receber qualquer pessoa que é interessada em talvez levar a fotografia para o próximo nível e entender a fotografia de um jeito diferente. Esse é o nosso jeito, Cara da Foto. Cara, olha, muito obrigado. Cara, o bate-papo interessante assim, né, cara? 2 horas e ó, passou rapidinho. Então, meu amigo, muito obrigado. Gostaria de agradecer. Muito obrigado às mais de sei lá quantas pessoas, um monte de gente que passou aqui pela live que está aqui até agora. Então, um grande abraço para todos vocês. E amanhã tem live de novo, editando a foto dos inscritos. Vou começar a fazer umas lives com mais frequência, editando aí fotos dos inscritos, utilizando algumas técnicas meio diferenciadas que eu gosto de apresentar para vocês. Então, pessoal, não se esquece, se você está curtindo o trabalho de toda essa galera, do Ricardo, de todo mundo que eu já apresentei aqui, fortaleça o produtor de conteúdo. Dê sempre aquela curtida, compartilhe, comente. E é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Delícia. Tchau, tchau. Delícia. Tchau, gente. Valeu. Valeu, boa noite.